Explicando versículo por versículo, chegando a Mateus capítulo 2, versículo 12, diz o texto: E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Quem está acompanhando o estudo sabe que o texto fala dos magos do Oriente. Chegou a hora de voltarem para a sua terra e não deveriam voltar pelo mesmo caminho para a segurança do menino, porque Herodes queria matá-lo. O que nos chama a atenção neste texto é que eles recebem uma revelação em sonhos, e não é uma revelação qualquer, é uma divina revelação. É Deus que manifesta sua vontade a eles através de sonhos. É importante ressaltarmos isto porque hoje em dia a ciência moderna é capaz de afirmar que os sonhos muitas vezes nos são mecanismos, ferramentas importantes para resolvermos problemas, situações, questões da nossa vida. E a grande questão é: Deus fala em sonhos? Vamos olhar aqui para esta palavra, vou até grifar aqui esta palavra, porque é muito importante nós entendermos que Deus fala através dos sonhos. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer a este respeito? Então vamos lá, vamos abrir aqui no nosso aplicativo alguns textos. Vamos lá, temos aqui o Dicionário Bíblico Almeida, que está explicando que sonho constitui-se de uma série de cenas vistas durante o sono. Nos tempos antigos, foi usado por Deus para comunicar mensagens às pessoas. E aqui tem uma série de referências que eu faço questão de ler, pelo menos 4 dessas referências aqui por causa do nosso tempo. Então vamos lá. Primeira referência, Gênesis capítulo 20, versículo 3. Gênesis capítulo 20, versículo 3. Já abriu? Vamos ler. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Nós vemos uma intervenção de Deus aqui neste fato narrado lá no livro do Gênesis, que não é agora, né, o nosso foco, mas estamos aqui apenas para demonstrar que Deus falou, Deus veio a Abimeleque através de sonhos. É isso que o texto está dizendo. Vamos abrir mais uma referência? Vamos então para Números capítulo 12, versículo 6. Vamos ver o que diz esta referência a respeito da manifestação de Deus através do sonho. Já abriu, vamos ler. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Que maravilha, referência bíblica demonstrando o propósito de Deus em falar e se revelar através dos sonhos. Vamos para mais uma referência. Vamos agora para 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Esperando aqui o nosso aplicativo abrir. Agora sim, já abriu, vamos ler. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. E disse-lhe Deus: Pede o que queres que eu te dê. Deus fala através de sonho. Esta é a revelação das Escrituras. O sonho pode ser usado por Deus como uma revelação. Que bênção! Nós já lemos Mateus 1 e 20 aqui no nosso estudo, está em algum dos vídeos passados aqui no nosso canal, mas vamos ler de novo. Não custa para a gente abrir esta referência, Mateus capítulo 1, versículo 20, onde nós vamos ver
a manifestação da vontade de Deus sendo revelada através dos sonhos, mas neste caso foi o anjo que falou com José, né? Diz o texto: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Nós já comentamos todo o contexto desta palavra, mas nós estamos voltando aqui para ressaltar este fato. Deus fala conosco através de sonho. Temos até um conteúdo aqui do dicionário da língua portuguesa explicando o que é sonho. Todo mundo sabe o que é sonho, né? O dicionário ele explica sonho como sequência de imagens e de fenômenos psíquicos que ocorrem durante o sono, coisa ou pessoa vista ou imaginada durante o sono. E depois algumas outras explicações que não são o sentido lato da palavra. Pois bem, então temos aqui esta manifestação do que Deus, ou da forma como Deus se manifesta com o seu povo, muitas vezes através dos sonhos. Vamos agora para o versículo de número... onde nós paramos? Nós paramos no versículo 12, né? Deixa eu voltar aqui no nosso aplicativo. Nós vamos voltar agora para Mateus, no capítulo 2. Vamos para o versículo 13, agora sim, versículo 13. Muito bem, diz o texto: e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos. Olha só a referência da palavra, mais uma vez demonstrando a vontade de Deus em se revelar, em guiar, em dirigir os seus filhos. E o texto continua dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então a ordem era para que eles fossem para o Egito. O Egito era o melhor lugar para estar longe do poder de Herodes, porque o Egito era perto de onde eles estavam em Belém. Belém está ao sul de Jerusalém, é o sul da Judéia, próximo, né, próximo da divisa com o Egito. Até mesmo porque a península do Sinai fazia parte do Egito, então era muito fácil para eles cruzar a fronteira. E também porque no Egito muitos judeus moravam lá, então havia uma facilidade para estar no Egito, para se comunicar, para viver, para encontrar pessoas, né, da sua cultura, da sua nacionalidade. Na história de Israel, outras pessoas também fugiram para o Egito. A gente lê a história de Jeroboão, a gente lê a história de Jeremias, também fugiu para o Egito, fugindo da perseguição. E neste caso, agora o Senhor Jesus, ainda criança, não vou dizer recém-nascido, porque provavelmente ele já tinha crescido um pouquinho, com certeza menos de 2 anos, mas já tinha algum tempo de vida. Por quê? Porque o texto diz: até que eu te diga, né? Até que eu te diga. Essa expressão aqui, até, né, quando estudada no original, dá a entender que não seria muito tempo, que não seria prazo contado por anos, mas prazo contado por meses. Significa dizer que Herodes tinha poucos meses de vida. Nós não podemos afirmar aqui exatamente quanto tempo de vida o Senhor Jesus já tinha em carne,
Mas Herodes tinha pouco tempo de vida. Herodes, que fez tudo aquilo, matou e se esforçou para permanecer no trono, matou um de seus filhos pouco tempo, 5 ou 6 dias antes da sua morte, com medo de perder o trono. Tudo isso ele fez, mas os seus dias estavam chegando ao fim. Pois bem, e o texto revela porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então o versículo 14 nos revela: E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Este texto nos dá a entender que José, na mesma hora, não perdeu tempo, obedeceu a palavra, não procrastinou, não deixou para depois. Não, acho que eu vou depois do café da manhã. Acho que eu vou dormir mais um pouquinho. Não. De noite, ele levantando-se, ou seja, Deus manifesta a vontade para José em sonhos. A palavra nos revela aqui no versículo anterior, no versículo 13, que foi o anjo do Senhor que apareceu a José em sonhos. Então Deus manifesta a vontade para José em sonhos através do seu anjo, e ele imediatamente, levantando-se, tomou o menino e sua mãe de noite. Foi para o Egito, não esperou o dia amanhecer, não teve essa história de vou dormir mais um pouquinho, não ligou, como que chama aquele negócio do despertador do celular? Fugiu o nome agora, acho que é snooze, uma coisa assim. Ele não ligou os 5 minutinhos a mais, não procrastinou, levantou e obedeceu a ordem do mestre e foi para o Egito. E chegamos então ao versículo de número 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então chegou o dia da morte de Herodes. Herodes morreu na cidade de Jericó. Eu escrevi uma observação aqui. Deixa eu abrir, agora sim. Então eu escrevi aqui: Herodes morreu de hidropsia, gangrena e uma enfermidade aviltante, segundo Joséfo, um historiador do primeiro século. Hidropsia é aquela doença também chamada popularmente de barriga grande ou barriga d'água, né? E, portanto, chegou o fim de Herodes o Grande. Muitas pessoas confundem. Esse Herodes aqui foi o fundador de uma dinastia. Depois dele, apesar dele ter matado alguns de seus filhos, ele teve ainda descendentes para assumir o seu reino. Seu reino foi dividido em vários pedaços e cada um dos seus filhos então prosseguiu a sua dinastia. Teve vários Herodes, né? Teve Herodes Antipas, teve Arquelau, enfim. Mais para frente vamos falar a esse respeito. O fato é que Herodes o Grande, o fundador da dinastia herodiana, chegou ao dia da sua morte. E então, o texto conclui que está se cumprindo aqui uma profecia. A profecia que Mateus escreve aqui parafraseando é a seguinte: Do Egito chamei o meu filho. Então vamos dar uma olhada aqui nessa profecia. Foi o profeta Oséias quem foi usado por Deus para profetizar estas palavras no capítulo 11, no versículo 1, e está dizendo: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Estas profecias dizem respeito a contextos imediatos da geração do profeta Oséias, que não temos tempo de falar agora, mas a revelação
das Escrituras nos demonstram que, além de ser uma profecia para o contexto imediato de sua própria geração, esta profecia e muitas outras que nós já citamos e ainda vamos citar aqui são prefigurações proféticas. Então, são profecias com significado imediato para os problemas e situações da geração do profeta naquele momento e também referem-se a coisas que estão por vir, a uma prefiguração de um futuro desconhecido, de um contexto desconhecido pelo profeta que está sendo usado por Deus, como neste caso é o que Mateus está nos revelando. Muito bem, meus amados, este foi o versículo de número 15. E agora eu quero convidar você para fazer o quê? Deixar o seu comentário, deixar a sua curtida, fazer aí a sua inscrição no nosso canal, tá bom? Que Deus lhe abençoe poderosamente em Cristo Jesus e até a próxima!